boa tarde. Estamos começando mais um programa Falando Daqui, ao vivo no canal 43.1 para toda a região da Baixa Mogiana. Hoje estamos entrevistando aqui o comandante Adriano Castanho, piloto de linha aérea, que vai nos dizer um pouco sobre essa maravilhosa atividade, a importância disso para toda a população e toda a sociedade e o que nós podemos fazer para melhorar o país através da aviação. Então, seja muito bem-vindo, comandante Castanho. Muito obrigado, Carlos, obrigado a todos aí. E é uma honra estar aqui nessa região maravilhosa de Mogi. Eu sempre tive a curiosidade de conhecer aqui. Hoje é a primeira vez que estou na cidade. Eu conheci a região, passei por perto, mas realmente é uma grande honra estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. A STV se sente muito honrada com sua presença. E gostaria aqui de saber um pouco mais sobre você, sobre sua carreira. Quando que você sentiu essa vontade de rasgar os céus do Brasil? Então, eu comecei muito cedo, na verdade despertou essa vontade por um panfleto que eu vi na escola. Eu estudava uma cidade do interior, né? E lá falava sobre a EPICAR, que é a Escola Preparatória a Cadetes do Ar. Eu tinha 14 anos e na minha cidade não tinha aeroporto. É uma cidade que na época tinha 1.500 habitantes, mas eu vi um avião e aquilo mexia comigo. Nessa ocasião, quando eu vi esse panfleto no mural da escola, eu achei que ali eu estaria descobrindo algo diferente. E como era uma questão da Força Aérea, um curso preparatório para cadetes do ar, para piloto da Força Aérea, eu e um outro colega começamos a mandar correspondência para aquele endereço que estava no panfleto, buscando informações a respeito daquele curso, de como eu poderia aderir, né, àquele curso. Isso durou mais ou menos um ano, né, enquanto não recebia a resposta da Força Aérea sobre aqueles questionamentos, a gente ficava sonhando. E até que um dia veio a resposta, né, para a inscrição do concurso. Eu fiz a inscrição do concurso, isso foi em 91. Nessa época foi justamente um problema do governo, do estado na época, foi cancelado o concurso da EPICAR e eu, com a inscrição pronta, fiquei aguardando, não consegui fazer. Mas aí já não tinha mais jeito, porque já tinha despertado aí, né, o sonho que estava adormecido ali da aviação, de ser um piloto. E começou assim, um panfleto na escola que despertou um sonho. E a aviação, ela é feita de sonhos, entendeu? Não é uma profissão que você escolha pelo valor que você vai ganhar de salário. Ninguém faz isso na aviação. A aviação realmente tem que ser despertado pela vontade, né, de voar. Até porque é muito difícil, muito complexo, né? Precisa estudar muito, precisa ter um condicionamento físico e mental muito bom e é muito desgastante também, né? Tudo que você faz na vida tem um preço, né? Então, quando você imagina que voar e estar em vários aeroportos, em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, é só aquilo que você vê na TV, é só aquele piloto, aquela comissária de bordo, né, passando no aeroporto com aquele uniforme bonito. Mas pouca gente sabe que existe sim uma preparação para isso, existe um custo pessoal, familiar e social para isso. Porque a aviação ela exige de você dedicação exclusiva. E exige de você também uma questão fisiológica, porque você está exposto a uma atmosfera diferente, você está dentro de uma aeronave pressurizada, exposto à radiação e uma série de questões que você no dia a dia ou em solo você não está acostumado. Então isso muda muito o teu dia a dia, a tua relação e a questão de você ficar muito tempo fora de casa. Então quem vê o piloto no aeroporto passando todo uniformizado e bonitinho, acha que é só aquilo. Não é, tem toda uma história por trás, tem uma história de dedicação, de vocação ali. Não é uma profissão que você escolha simplesmente porque você achou bonito. Ela vai ao tempo
no decorrer do tempo, ela vai selecionando naturalmente os profissionais que hoje tocam a aviação brasileira. Mas claro que um profissional do seu porte, do seu gabarito, com certeza já passou por muitas dessas dificuldades e hoje em dia eu acho que você mais desfruta do que, digamos assim, tem esse peso do trabalho. Na verdade, assim, eu me identifiquei muito, eu não consigo me envolver somente com a questão operacional. Eu acabo me envolvendo, no decorrer da minha vida eu fiz isso, com a preocupação da sustentabilidade, com a questão da operacionalidade e de fazer com que isso se torne possível. Então, eu fui da escola que eu estudei, do aeroclube que eu fiz a minha carteira básica de piloto privado. Eu fui lá secretário da diretoria, eu fui vice-presidente e fui presidente da instituição. Então, na verdade, a aviação ela te proporciona também outras possibilidades de conhecimento e amadurecimento. Claro. No meu caso, foi isso. Eu acabei vendo que existia, além da questão operacional, que é o voar, né? O aviador, o piloto, o aeronauta, ele também é um gestor. Ele gere ali uma empresa de, muitas vezes, 50 milhões de dólares, que é o preço de uma aeronave aproximadamente, dependendo em média. Então, ele também é um gestor. Não adianta ele só ter conhecimento da operação da aeronave, se ele não tiver conhecimento de gestão. Ele precisa gerir ali o tempo todo a máquina, o meio e as pessoas que ele está transportando. E ali ele está transportando sonhos, está transportando necessidades, está transportando riquezas, e ele precisa fazer o melhor trabalho para que o resultado disso, né, atenda a expectativa de todos. Comandante Castanho, por falar nesse verbo gerir, essa profissão de piloto também dá uma visão diferenciada nessa questão de gestão. Isso, imagino que você aplique em outras atividades da sua vida. Como, por exemplo, você é pré-candidato a deputado federal, não? Sim, hoje eu estou pré-candidato a deputado federal, baseado nessas experiências que eu tive da vida e nas instituições onde eu trabalhei, tanto desde a escola que eu me formei, até pelas outras empresas que eu passei, em todas elas eu tive algum envolvimento com a gestão. E isso me levou a uma experiência incrível, né, depois de eu estar já como comandante de linha aérea, onde eu geria uma instituição que representava os aeronautas do segmento. E foi nessa experiência que eu vi que dava para fazer mais do que simplesmente voar, né? Então, eu acho que todo mundo tem que fazer algo mais na sua profissão e esse é o algo mais que eu estou me propondo a fazer nesse momento. E o que essa visão diferenciada que a aviação te deu de gestão pode colaborar com a gestão pública, por exemplo? Então, essa experiência do dia a dia, na verdade, me trouxe a visão do que muitas coisas que nós temos hoje como percepção pessoal, elas nem sempre são a realidade. Por que eu digo isso? Porque nessa experiência que eu tive em Brasília, principalmente, acompanhando lá a alteração de projeto de lei, acompanhando a expectativa de uma categoria, de pessoas que tinham a expectativa de mudar alguma coisa ou que não estavam contentes com alguma coisa, e o primeiro caminho, o primeiro impulso que eu tive foi, se tem alguma coisa errada, se não está contente, precisamos mudar. Mas para mudar, nós precisamos ter um projeto. Tá? Precisamos ter algo a oferecer. E foi nessa linha que eu acabei me envolvendo com a representatividade da categoria. Nós, resumindo a história, conseguimos fazer a alteração de uma lei durante 6 anos atuando dentro do Congresso Nacional, enfrentando lá todas as dificuldades que toda a sociedade como um todo sabe que existe, mas ao mesmo tempo trouxe a esperança, a expectativa de que a gente, como sociedade organizada, precisa participar mais da política. Porque não é o político que vai mudar, ele talvez nunca irá mudar. Então quem vai mudar
É a sociedade organizada, é a sociedade que vai mudar o comportamento dela, querendo participar da política, querendo pautar a política. O que a gente vê hoje muito é uma questão de qual a proposta do candidato, qual a proposta do deputado, do senador, do presidente. E, na verdade, ninguém sabe, ninguém tem o conhecimento absoluto de tudo. Quem tem que passar esse conhecimento, quem tem que pautar essas pessoas é a sociedade, com as suas necessidades, com as suas frustrações e com os seus projetos. Então, o que eu vi representando ali uma parte da sociedade organizada, dentro desse desafio que a gente acabou enfrentando, eu vi que era possível a gente pautar o setor, pautar o Congresso e, com isso, conseguir as alterações, as mudanças necessárias. É claro que essas mudanças, essas propostas, elas têm que ser pelo menos pautadas em cima de um projeto sustentável. Não pode ser simplesmente uma percepção, um querer. Precisa ter um projeto, tem que ser republicano. Isso me lembra muito uma frase que eu gosto muito do John Kennedy, que ele disse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Eu acho que realmente precisa ser uma estrada de via dupla. O político ele precisa se colocar à disposição da população, mas a população também precisa participar disso. Afinal de contas, o político é representante nosso, representante da população diante do Congresso. Então, ele precisa trazer as pautas, as questões, o que você espera, a sua expectativa da atuação do político perante as autoridades maiores. Senão, realmente, fica difícil a gente conseguir fazer com que essa engrenagem chamada República consiga funcionar, né? Mas eu tenho uma grande esperança, Carlos, e foi aí que eu resolvi encarar esse desafio, de que essa mudança de posicionamento da sociedade, ela vem acontecendo, ela está acontecendo nesse momento. Porque você veja, nós estamos no meio de uma Copa do Mundo e você ainda ouve pessoas falando de política. Isso não acontecia até pouco tempo atrás na nossa sociedade. Eu vejo pessoas preocupadas ainda com o resultado das eleições desse ano. Então, esse é o ponto. É isso que precisa alterar e a sociedade tem que fazer isso. E não esperar dos seus representantes que o façam. O papel da sociedade é cobrar, é participar. Hoje, com um clique, com um botão apenas, você consegue participar de redes sociais, você consegue cobrar do seu representante um posicionamento diferente daquilo que ele tem feito. E o peso disso tem sido fantástico e tem alterado completamente o comportamento dos representantes do Congresso. Agora, eu também tenho ouvido pessoas dizerem: eu vou embora desse país, eu desisti. E eu acho que não é o momento é justamente o contrário. Nós estamos vivendo aqui, a partir desse momento, uma virada de ciclo. Nós vamos começar a viver um novo ciclo, onde, com a participação da sociedade, com a sociedade pautando a política, a gente vai ter um comportamento diferente desses representantes que vão ter que trabalhar por resultados. E esses resultados têm que atender à expectativa da sociedade e não a sociedade esperar que esse político paute o meio. Porque ninguém tem a verdade absoluta do seu lado e nem a sabedoria absoluta para saber de todos os segmentos da sociedade o que eles precisam. É a sociedade que tem que ir lá e dizer: não, nós não concordamos com isso. Ou então, não, nós concordamos com isso, mas nós queremos fazer diferente. Então, esse posicionamento que me dá esperança de que nós vamos começar a viver um novo ciclo. E eu não, como hoje aviador que sou, como aeronauta, eu não preciso deixar de viver a minha vida profissional para virar político. A ideia é que eu consiga fazer isso associado, e no futuro talvez a gente consiga ver isso, você fazer um trabalho social, você continuar a tua profissão, que eu tenho prerrogativa hoje de licenças emitidas pelas autoridades e que eu preciso mantê-las em dia. No momento que eu perder a minha licença de piloto, a minha habilitação, eu deixo de ser um profissional da aviação.
Então nós temos que mudar também esse modelo mental de achar que o profissional, ele larga o trabalho dele e ele vira político e ele então tem uma nova profissão. Não, ele não tem uma nova profissão. Ele continua tendo a profissão, ele tem que manter as raízes, as ligações com a profissão dele. E fazer esse trabalho extracurrículo, que pode trazer para ele uma evolução pessoal, sim. Aliás, essa é a única coisa que ele deve levar da experiência que ele trata junto à representação da sociedade. Sim, até porque político não é profissão. Nunca foi e nunca será. Eu espero que nunca seja, entende? Então o pessoal fala assim, mas você vai largar a aviação e vai se envolver com política. É justamente essa aversão que nós estamos vendo na sociedade e que tem dado oportunidade para esses oportunistas inescrupulosos, pessoas que não têm um compromisso, muitas vezes, com a verdade ou com a dedicação realmente com as causas republicanas que a sociedade precisa e merece. Bom, então, caso seja eleito, nós ainda teremos o comandante Castanho pilotando pelos céus do país. Essa é uma intenção minha. Tá? Hoje eu sou pré-candidato, eu tenho uma proposta de candidatura, isso depende ainda, claro, aí dos trâmites legais, né, da Justiça Eleitoral e do partido político, mas em confirmando isso no futuro acontecendo realmente a eleição, a minha proposta é fazer diferente. A minha proposta é continuar trabalhando na aviação e exercendo a atividade parlamentar, se for o caso, extracurrículo. Que maravilha. E voltamos logo após nossos comerciais com um bloco falando sobre a importância da aviação para a sociedade e para o seu dia a dia. Fiquem conosco. Estamos aqui na Ford de Venha, mês de junho, Copa do Mundo. E vamos que vamos, porque tem campanha especial para você. Vamos lá! E já estamos aqui no showroom da Ford de Venha, que está lotado de oportunidades para você nesse mês de junho. Aqui na Ford de Venha você tem até 60 meses para pagar. Então vamos começar falando da EcoSport. Olha só, de 84.840 por apenas 79.990. Essa é a EcoSport Freestyle 1.5. Agora vamos falar do New Fiesta Titânio 1.0 Plus de 74.990 por apenas 65.990. E para você que gosta de Ford Ka, tem também Ford Ka 1.0 SE por apenas 41.990. Chegou a hora de você adquirir o seu Ford 0 km. E para você que procura um seminovo, olha só, Fusion Titânio AWD de 92.990 por apenas 89.990. E tem desconto especial para CNPJ, olha só, Ranger 3.2 XLT 2019 com 18% de desconto. Você tem que correr agora para Ford de Venha, lojas em Mojimirim, Itapira e aqui em São João da Boa Vista. Ford de Venha, vem que é demais! Tá faltando sorriso? Tá faltando Dent System, o mais completo plano de assistência odontológica da região. Atendimento em clínicas próprias, modernas e equipadas. Ampla cobertura, profissionais em todas as áreas da odontologia. Você faz o plano e começa o seu tratamento na hora, sem carência. Por pequenas parcelas mensais, você será atendido com qualidade e segurança. Dent System, seu sorriso levado a sério. 2 unidades para melhor atender você. Pentagon, vista essa loja ao estilo que você quer. Masculino, feminino, infantil, surfwear, streetwear. Pentagon tem as melhores marcas, qualidade e tradição. Pentagon, put this story on. Estamos de volta com o programa Falando Daqui, hoje entrevistando o comandante Adriano Castanho, que é comandante de linha aérea e também pré-candidato a deputado federal. E
nós vamos mostrar nesse bloco qual que é a importância da aviação para o dia a dia das pessoas. Porque a aviação não é importante apenas quando você precisa se transportar. Você precisa ir da cidade A para a cidade B o mais rápido possível. Ah, vou de avião. Não, a aviação ela tem influência nos mais diversos segmentos da sociedade. Não só em termos econômicos, mas também em termos políticos, em termos sociais. E qualquer tipo de problema dentro da aviação reflete também dentro da sociedade. Então, comandante Castanho, como que o cidadão comum que não tem uma ligação direta com a aviação, ele sente os impactos tanto positivos quanto negativos da aviação? Essa relação nossa com a aviação, ela transcende uma questão comercial, né? Sim. Porque, como eu falei, a gente começou, o Santos Dumont, né, sonhou a aviação e ele sonhou para que isso fosse reflexo, fosse revertido em serviço social, em crescimento para a sociedade. Claro. Acabou que a aviação foi utilizada para a guerra, foi utilizada para vários outros fins, né? Mas sempre que acabava a questão da guerra, historicamente isso aconteceu, o excedente da aviação acabou contribuindo para a evolução das comunidades, da sociedade como um todo. O Brasil não podia ser diferente, porque só quem voa esse país sabe o que é você, para cruzar o país de um lado ao outro, você precisa de 5 a 6 horas de voo de uma aeronave comercial voando a 800 a 900 km por hora. Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho do nosso país. Seria impossível esse país chegar onde chegou sem a aviação. Hoje, talvez a gente não perceba, né, de que o tamanho, a importância da aviação para que a gente continue evoluindo, né, como sociedade. E aí eu te digo, hoje eu vejo assim muito pouco caso até dos governantes, principalmente os locais, com relação à importância que tem esse instrumento, né, não só de locomoção, como de transporte de riquezas para todo o país. Basta ver prefeituras hoje que entendem que o aeroporto que foi construído naquela cidade, que trouxe durante muito tempo a evolução para aquela localidade, e depois de um certo tempo a cidade cresce ao redor desse aeroporto e esse aeroporto ele vira um problema. Ele vira um problema para a comunidade. Por quê? Porque se tem a intenção de fazer a exploração imobiliária, porque aquela área onde a cidade cresceu ao redor dela, ela vira mais importante economicamente para alguns interesses e a defesa de grande parte desses governantes é no sentido de vamos transformar esse aeroporto em uma área imobiliária, vamos explorar a área imobiliária. Só que esquece que a cidade cresceu ao redor do aeroporto. Uma vez que você tire dali aquela importância que fez com que a comunidade abraçasse o aeroporto, você está tirando dali também no futuro talvez até uma possibilidade ou um espaço tão importante quanto foi lá no passado para que a gente recomece a evolução, né, social, econômica daquela região. A gente sabe que no dia de amanhã a gente pode ter aí drones, né, que a tendência mundial é drones. Nós temos uma série de coisas evoluindo no sentido da aviação, do transporte passageiro e carga, e que nós não sabemos exatamente como que isso será explorado no futuro. E aí a sociedade está abrindo mão de um espaço, muitas vezes privilegiado, né, no centro de uma cidade, para transformar aquilo em exploração imobiliária. Então eu vejo com preocupação, eu tenho visto isso em quase todas as cidades onde eu tenho ido, no interior de São Paulo, prefeituras, vereadores, prefeitos querendo tirar, isolar, banir o aeroporto do centro da cidade ou da localidade onde ele está. Então, muita preocupação com isso, a sociedade precisa acordar para isso. Primeiro, que hoje não é você massivar aquela localidade que vai trazer solução para os problemas de mobilidade da sociedade local.
Na verdade, no futuro talvez seja o contrário disso. Entendeu? Não você verticalizar aquele setor, mas sim você deixar um espaço ali para desafogar, né, a mobilidade local, seja do município, seja do estado. Sim, e essa questão é até uma questão estratégica, né? Você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, qualquer cidade, pelo menor porte que seja, tem uma pista de pouso e tem geralmente uma linha aérea, mesmo que seja um avião pequeno, mas tem uma linha aérea servindo. Né? O Getúlio Vargas abriu milhares de aeroportos pelo país na década de 50, 60. Cadê esses aeroportos? Boa parte não existem mais. E se as pessoas acham que isso é um problema do interior, não. Eu já ouvi essa história de fechar um aeroporto em nome de um suposto progresso imobiliário na cidade de São Paulo. Sim. E muito recente, né? Então, as pessoas precisam entender que o aeroporto não é uma inimiga, não é um inimigo da sociedade, da população local. Muito pelo contrário, é um grande aliado da população da cidade. E se aquela cidade ela quer se desenvolver, ela quer progredir, precisa ser através do aeroporto. Eu costumo dizer que tem duas coisas que vão fazer diferença, talvez no futuro, ou talvez até três, no futuro da sociedade moderna, né? Brasileira principalmente, claro. Uma delas é a aviação, que não tem como esse país crescer, não tem como desenvolver, não tem como distribuir riquezas sem a aviação. O outro é o caminhão, né? Como a gente acabou de ver aí, numa demonstração de força e da necessidade que nós temos em relação ao caminhão. E no futuro, talvez, e eu espero, o trem. Então nós precisamos ter isso em mente. São três vias hoje que são capazes de distribuir riqueza para esse país. São capazes de levar socorro, são capazes de levar remédio, levar mantimentos e realmente a produção, né, que nós temos potencial ainda para melhorar, para aumentar no interior do nosso país. A aviação, ela está nessa mesma linha, só que ainda muito aquém do necessário para a gente poder fazer essa distribuição. Então, tanto nos três setores, nós não temos hoje estradas, nós não temos trilhos e a estrutura de apoio à aviação ainda muito precária em relação a outros aeroportos. Então, temos um potencial enorme para ser explorado, muito a melhorar. Isso se a gente quiser ser um país de primeiro mundo. Então, é importante que a sociedade cobre dos seus governantes um posicionamento sustentável, adequado sobre esses pontos. Aeroportos não são problemas no meio das cidades. Talvez no futuro venham a ser a solução. Então, nós temos que ficar esperto com isso. Exploração imobiliária é natural que aconteça, a valorização daquele local aconteceu porque o aeroporto estava ali e a comunidade abraçou o aeroporto. Agora a gente não pode simplesmente se desfazer disso pensando somente na exploração imobiliária. Nós precisamos pensar em mobilidade e a mobilidade do futuro será baseada em cima desses espaços. Sim, e até porque a população da região sudeste não consegue enxergar muito a importância que a aviação tem no dia a dia, porque, por exemplo, se a gente está aqui em Mojimirim, a gente precisa ir para São Paulo e para Campinas, a gente pega uma excelente rodovia, chegamos lá tranquilamente. E as pessoas que estão lá no Pará, na Amazônia, em Roraima, em locais que muitas vezes não tem estradas, não tem trem, não tem... ou você vai de forma fluvial, Exato. no modal fluvial, e se você tem uma urgência, muitas vezes uma urgência de saúde, você tem que ir de avião, não tem jeito. Nós não conseguimos ver, esse trabalho que precisava ser divulgado na sociedade brasileira. O trabalho que a Força Aérea Brasileira, por exemplo, faz no norte, entendeu? Em relação ao atendimento a essas comunidades e até aldeias indígenas, onde não há outro meio de acesso, a não ser o meio fluvial e aéreo. Não tem estrada, não existem ferrovias. O que existe lá é um rio para você chegar, que pode demorar dias,
Sim, dias, não são horas, são dias. Ou então um avião que pode demorar horas. Nós não conseguimos ter a devida, a real noção do que é a escala do norte desse país. E o que tem de potencial para ser explorado lá. O que tem de crescimento para a sociedade, para as comunidades locais lá. E o que tem de riquezas para ser transportada de lá. Então, é isso no futuro, a gente vai ver que sem aviação ou sem um programa voltado para incentivo da aviação pequena, para atingir esses aeroportos menores, essas cidades menores, e tirar de lá tanto as necessidades das pessoas, né? Por exemplo, uma questão de doença, quanto o negócio que tem potencial para ser explorado nessa região. Então, é por isso que eu chamo a atenção de todos de novo, a sociedade precisa ficar atenta de novo e pautar os políticos, pautar as suas prefeituras, pautar o seu representante no sentido de proteção da aviação. A gente acha que transporte aéreo hoje é coisa de rico, porque a gente não sabe quando você está doente ou quando você precisa de um socorro, que o meio mais rápido para você atingir esse socorro é a via aérea. Então não é um transporte de rico, não é um transporte de produção, tá? de quem produz, empresários que produzem e também da própria população necessitada, né? Que quando se vê apertada sabe que é o único meio que tem para chegar ao socorro. Sim, mas mesmo a aviação executiva, que as pessoas acham que é um brinquedo de gente grande, mas não é. Aquela aeronave, aquele jato particular está produzindo. Em nome do país, em nome da sociedade local, está produzindo riquezas. Né? É só a gente imaginar que... imagino que um grande empresário não jogue dinheiro fora. Né? Você pegar uma aeronave de 50 milhões de dólares e para cada hora de voo ela vai custar mais de 5 mil dólares. Para você ir, por exemplo, para os Estados Unidos e voltar, você vai gastar mais de 100 mil dólares. Ele não vai jogar isso fora. Ele precisa recuperar esses 100 mil dólares e fazer muito mais do que esses 100 mil dólares. Então, cada vez que você vê um jato ou um avião turbohélice passando pelos céus do país, você pode ter certeza que ali os empresários estão gerando riquezas para o país, estão aumentando a produção do PIB nacional, estão aumentando a capacidade de produção, estão aumentando a geração de empregos, estão melhorando a vida de todo mundo. Né? Essa percepção de que quando vê um avião voando é porque tem alguém com muito dinheiro passando em cima ali, ela é extremamente equivocada. Porque, na verdade, hoje, quem voa por hobby realmente, essa atividade tem diminuído. Uhum. Porque justamente pela importância que a sociedade, que os governantes têm dado para a aviação nesse sentido. E tem se tornado muito caro. Quem voa hoje, quem usa o transporte aéreo para locomoção? Quem produz. Porque é só quem produz que consegue ter a manutenção e ter o custo dessa máquina, desse voo, dissolvido na sua produção. Então, nós temos que tomar mais cuidado também de achar que só voa quem tem muito dinheiro. Não, na verdade, só voa quem tem dinheiro, quem produz alguma coisa. Porque quem não produz hoje já não consegue mais voar. Nós temos hoje um exemplo que são as taxas cobradas em aeroportos do interior, que tem praticamente duplicado, quadruplicado em alguns casos. Então, esse tipo de coisa inviabiliza a aviação. Entende? Antigamente nós tínhamos a escola de aviação, o aeroclube, como sem fins lucrativos, ele atendia uma necessidade da sociedade, ele tinha um viés social também. Hoje nem isso nós mais temos. Por quê? Porque está ficando muito caro a operação das aeronaves. Então só se arrisca, só se aventura a operar uma aeronave, a fazer um voo, mesmo sendo dentro do próprio estado, quem tem alguma maneira de tirar isso de volta, de ter um retorno desse voo. Quem voa por hobby já não faz mais da mesma maneira que fazia antigamente. Não, e o custo do próprio combustível de aviação. O pessoal acha que gasolina está cara, gasolina está barato perto do Avegás, do querosene, é um custo absurdo, né? Nós entramos num ciclo vicioso, na verdade, né? Nós achamos o seguinte, não, vamos tornar caro o combustível para quem tem dinheiro, no caso, a aviação.
Tem lugares que o litro de gasolina de aviação, que é uma gasolina diferenciada, ou de querosene não tanto, mas a gasolina de aviação principalmente, né, que está dentro desse foco que a gente estava conversando, chega a mais de R$10 o litro. E daí nós achamos que com isso nós estamos colocando o custo em cima de quem pode pagar. E não é. Nós estamos assim, da mesma forma como quando você encarece a produção, o custo do caminhoneiro, você encarecer a aviação tem um reflexo também na produção. Então, é isso que nós precisamos analisar. O ciclo vicioso não faz mal que fique caro o combustível de aviação, porque só voa quem tem dinheiro. Mas talvez a produção dessa aeronave, o fato de ele deixar de produzir, ou talvez a rapidez com que ele produza ou deixe de produzir, vá fazer diferença, entendeu? Na geração de emprego, por exemplo. Com certeza. E vamos para mais um bloco, falando principalmente sobre a importância da atuação política dentro da aviação e como isso pode melhorar o seu dia. Depois dos nossos comerciais. Fique conosco. Bom atendimento e qualidade em primeiro lugar na hora de abastecer o seu veículo é no Auto Posto 2600. Mais de 20 anos de experiência, completa loja de conveniência e recarga para celular. Vá conhecer o sistema que gerencia sua frota. Auto Posto 2600, aceita cartões de débito e crédito. Pedro Botese, 2600, Mojimirim, 3806-4622. Feirão de grandes marcas e preços imbatíveis é na Loja Evolução. A nova coleção Outono e Inverno da Loja Evolução de Mojimirim já chegou e você é o nosso convidado especial para vir correndo aproveitar. Do lindo conjunto plush com pedraria que está realmente um arraso, várias cores para deixar você ainda mais elegante e vai do tamanho P até o tamanho G. Linda jaqueta bomber que está um arraso no ano de 2018. Calça vinil imita couro flare. Temos também a nova coleção vinil skinny com preço realmente sensacional. Tudo isso você encontra aqui na loja Evolução em até 10 pagamentos, sem juros e sem nada de entrada nos cartões de crédito ou, se não, no crediário próprio, em até 5 vezes sem juros para você comprar. Vem para a loja Evolução, aberto de segunda a sábado, em horário especial no sábado até às 16 horas, para melhor servir você. Evolução, atual como você. Só quem tem mais de 80 anos de experiência pode oferecer o melhor serviço. Por isso mesmo, a Associação Comercial e Industrial de Mojimirim convida você, prestador de serviço, micro, médio ou grande empresário, para fazer parte da Assim, produtos e serviços de primeira qualidade. E a atenção que só os mais experientes podem oferecer. Assim, trabalhando para o comércio e a indústria de nossa terra. Estamos de volta com o programa Falando Daqui, hoje entrevistando o comandante Adriano Castanho, que é comandante de linha aérea e também pré-candidato a deputado federal. E nesse bloco nós vamos falar como que a atuação política dentro da aviação traz benefícios ou também pode trazer prejuízos ao seu dia a dia. Comandante Castanho, você já esteve à frente de uma instituição muito importante, uma instituição nacional, e já realizou diversos trabalhos dentro da política brasileira, em nome não só da categoria, mas também em nome da sociedade, não? Então, na verdade, o que começou, como eu falei no começo, essa história pela necessidade. Para a gente ver que não concordava com algo que estava acontecendo ou com algumas situações que atingiam a categoria e na qual eu participava, na qual eu estava presente, e tínhamos que fazer alguma coisa. Nós queríamos mudanças, mas como fazer essas mudanças? Essa foi a primeira pergunta. Como que você promove essa mudança se, por exemplo, você tem um problema de uma lei que ela está ultrapassada e ninguém está descumprindo a lei, simplesmente a lei não atende mais aquele segmento. E aí foi a primeira lição que a gente teve, representando o Sindicato dos Aeronautas,
né? Na época eu fui presidente da instituição, justamente por acreditar que nós tínhamos que usar uma ferramenta. E sabemos que a ferramenta sindicato hoje anda um pouco arranhada, né? Precisa ser polida essa ferramenta. E as pessoas tendem a acreditar que sindicato é coisa utilizado somente para política, para campanha política ou para fomentar esse ou aquele partido. E não é. O sindicato é uma ferramenta, assim como a associação do bairro, assim como a Câmara dos Vereadores, é uma ferramenta a ser utilizada pela sociedade, pelos aqueles envolvidos, pelos representados. E foi assim que nós descobrimos que, numa necessidade que nós tivemos específica na aviação, onde a aviação tinha uma lei de 84, que não atendia mais as necessidades, as expectativas do grupo de voo, nós resolvemos que nós precisávamos mudar essa lei. Não havia ali um descumprimento por parte das empresas, havia ali o cumprimento de uma lei que não atendia mais. E como fazer essa alteração? E foi aí que nós começamos a procurar a ferramenta adequada para fazer a alteração. E a ferramenta que nos foi apresentada foi o sindicato. Primeiro preconceito, né, que a gente tem é, sindicato, eu não vou me envolver com sindicato, porque sindicato é tudo igual. Mas o sindicato é tudo igual, assim como a associação do bairro onde você mora é tudo igual, porque você não participa, porque a gente não sabe utilizar a ferramenta. E foi aí que nós começamos a entender que eu precisava usar aquela ferramenta e usar ela da maneira adequada. Aí tu vai dizer, não, mas então hoje como que você justifica você ser pré-candidato e você ter sido presidente do sindicato? E aí nós não podemos confundir de novo. Você não pode envolver a instituição, tá, com a política partidária. Mas a política, ela faz parte da instituição. Claro. Ela faz parte da associação de bairro, ela faz parte da participação tua como cobrando o teu vereador, ou o teu prefeito, ou o teu deputado. Então isso é política. E são duas coisas diferentes, política partidária e política. Então o que você pode fazer? O sindicato, a associação dos bairros, todas essas associações que em geral representam a sociedade organizada, elas ensinam política. Elas formam políticos. Então essa é a grande diferença. E você tendo um instrumento, a ferramenta adequada para você aplicar essa política, não tem nada de errado. Tanto que hoje eu preferi sair da instituição, eu me afastei do sindicato, né, do qual eu fui presidente, justamente para não envolvê-lo na questão político-partidária. Mas foi o sindicato que me deu a percepção política de como utilizar a ferramenta adequadamente. Então a sociedade precisa entender também que ela precisa fortalecer, ela precisa participar. O que ela não pode deixar é que pessoas que talvez não tenham interesses republicanos participem e utilizem dessas ferramentas da maneira errada. E que é o que aconteceu até hoje. Você, de novo, no ciclo vicioso, você não participa do teu sindicato porque você não acredita. E o sindicato não dá resultado porque você não participa. Então nós precisamos ter em mente que isso precisa mudar. Não são as instituições que estão corrompidas e erradas. É a omissão nossa, como cidadãos, que tem deixado isso acontecer o tempo todo. Então nós precisamos mudar o posicionamento. E uma vez que eu aprendi isso dentro da instituição, que eu vi que era uma ferramenta necessária para a gente utilizar nos propósitos nos quais a categoria precisava atingir, nós tivemos resultados positivos. O sindicato foi a Brasília, né, com seus representantes, brigar pelos seus representados, pelos aeronautas em questão, que tinham uma lei que estava desatualizada. E aí nós vimos que quando você chega com a sociedade organizada e tendo uma proposta junto aos teus parlamentares, isso assusta. E esse susto que a gente viu no olhar dos parlamentares foi aquilo, bom, então quer dizer que nós temos aqui, né, a legitimidade para a gente impor algumas coisas. É claro que tem que estar embasado dentro de um projeto sustentável. Claro, com certeza. Mas feito isso, nós vimos que quando você chega lá com a sociedade organizada, tendo uma proposta junto aos parlamentares, teus representantes, e você diz, eu não aceito isso, e eu tenho aqui um projeto para apresentar. Isso tem um reflexo, tem um poder fantástico. E quando nós fizemos a primeiro momento isso, abriu a discussão. E aí não adianta você querer impor só a tua posição, você tem que ouvir todo o segmento. Claro. E foi o que nós fizemos. No primeiro momento nós apresentamos nossa proposta,
Quando a sociedade, quando os representantes lá, os parlamentares, viram que aquilo tinha fundamento, as empresas entenderam que tinha que dar atenção para aquilo, a autoridade que regulava o segmento também deu atenção e começamos aí uma discussão que durou 6 anos. E aí a discussão não foi unilateral, a alteração não foi só com aquilo que os aeronautas queriam. Na verdade, nós colocamos na mesa para discutir toda a indústria. Discutiu a ANAC, a Secretaria da Aviação Civil, o próprio Legislativo e o Executivo, representado aí pela Casa Civil, associações, sindicatos patronais sentaram na mesa para discutir um problema que não havia mais discussão, existia. Depois de 6 anos discutindo cada artigo da nova lei, né, trazendo de fora subsídios para pautar e para sustentar aquilo, nós conseguimos aprovar um projeto de lei, conseguimos aprovar uma nova lei e que hoje traz sustentabilidade, traz uma prática aplicada na verdade é uma prática aplicada nos países onde a aviação é realmente pujante e que não prejudicou nem a indústria e trouxe uma evolução enorme para os aeronautas e para as suas necessidades. Então é possível hoje você fazer política republicana, é possível você trazer para dentro da discussão um ganha-ganha. A negociação onde a indústria ganha, o trabalhador ganha, e aí nós começamos a falar nesse momento em produtividade. O sindicato dos trabalhadores tem que falar em produtividade. Claro. Ele tem que se preocupar, se ele quer melhoras na sua atividade, ele precisa se preocupar com a produtividade também. Então essa é a grande mudança e a grande quebra de paradigma que nós temos na sociedade hoje. A sociedade está amadurecendo, está politizando e precisa estar participando, sugerindo e preocupando-se também com a produção. Não existe como você dizer, eu tenho um emprego bom numa empresa ruim. Você vai ter um emprego bom numa empresa boa, que produza. Então, uma vez que você, como trabalhador, se preocupe com a produção, você está trabalhando para a sustentabilidade de todo o segmento e que reflete no emprego, que reflete naquilo que você defende. Com certeza. Isso acaba gerando benefícios não só para o trabalhador e para a empresa, mas para toda a sociedade também, né? Com certeza. Reflete de volta para a sociedade. Por exemplo, uma coisa que, falando ainda do projeto de lei dos aeronautas, da lei que regula a profissão dos aeronautas, ela não trouxe só uma melhora para os aeronautas, ela trouxe um aumento de produtividade para a indústria, tá? E esse aumento de produtividade, ele foi utilizado para justamente cumprir os requisitos dos dispositivos que foram aplicados, tá? E com certeza trouxe para a sociedade como um todo o aumento na segurança de voo. Com certeza. Profissionais valorizados, descansados principalmente, que a discussão não era de jornada de trabalho e nem de dinheiro, não era financeira, ela era fisiológica e era em cima de qualidade de vida, né, e social familiar. Uma vez que você traz isso para o profissional, né, você traz também um reflexo do melhor produção daquele profissional para o segmento que ele se propõe. Na aviação hoje a segurança é o artigo número 1. É o principal ativo de toda a indústria é a segurança. Um transporte mais seguro reflete na confiança da sociedade, tá? E reflete também na vida humana, no fato de salvar vidas humanas, claro, que não tem ativo maior do que esse. Com certeza. E você tocou num ponto muito importante. A sociedade precisa se mobilizar a favor da política. Se você, cidadão, por conta desses últimos acontecimentos políticos, está enojado com a política, você não vai querer, por exemplo, votar nas eleições desse ano, alguém será eleito. Se você não gosta do seu sindicato, ele vai existir. Se você não gosta da política republicana como temos no Brasil, ela vai existir, você gostando ou não. Então, por que nós, cidadãos, não podemos começar a nos mobilizar e atuar nesses campos, atuar no sindicato, atuar nas associações de bairro, atuar nas eleições em prol de uma boa política, em prol
da melhor política possível para nós. Quem vai sair ganhando somos nós mesmos, né? Exato, não tem como. Enquanto o nosso sistema político não mudar, enquanto nós tivermos um sistema presidencialista, né? Enquanto esse sistema não mudar, não adianta a gente fugir da discussão e fugir de cumprir o nosso papel. Não é a omissão do cidadão que vai trazer uma melhora para o sistema. Pelo contrário, hoje, como eu já falei, a atuação das mídias sociais em cima da formação política, da melhora, né, da participação da sociedade em relação aos seus representantes, é o que tem feito a diferença. A comunidade, a sociedade, como todo, o cidadão, pautando o seu representante e dizendo o que ele quer. E para que esse represente-o junto aos órgãos, junto ao sistema. Porque se nós esperarmos que o político faça uma proposta que atenda os meus interesses, seja o meu interesse individual, seja o meu interesse como família, ou seja o meu interesse do meu bairro, da minha cidade, do meu estado ou do meu país. Claro. Impossível alguém trazer uma solução mágica que atenda a todos os interesses. Então, como que vai ser feito isso? É uma mudança de postura da sociedade dizendo, olha, eu posso hoje, com um simples celular, eu posso acessar uma rede social e eu posso fazer uma cobrança e que vai refletir, sim, tá, no posicionamento desse representante. Então, é isso que vai fazer a diferença e não a omissão. O que eu tenho visto ainda, algumas pessoas ainda querendo se omitir e querendo fugir da discussão, querendo ir embora do país. Eu tenho vários amigos que moram em outros países. A aviação, nós temos quase 2.000 pilotos voando fora do país, voando no Oriente Médio, na Ásia e na Europa, e que apesar de os países lá terem segurança, apesar de oferecer uma condição melhor social, né, e econômica, eles são expatriados, eles não são de lá. Eles estão lá para cumprir um trabalho por necessidade daquelas pessoas, daquela sociedade. Ele jamais vai conseguir se integrar a essa sociedade como ele faz no país dele. Claro. Ele não tem os mesmos direitos. Então não adianta você dizer que eu vou lá para ganhar dinheiro. Não é o dinheiro que move a sociedade, entendeu? É o teu convívio social e familiar. As pessoas que foram para fora do país, com amigos que eu tenho, pilotos, para ganhar dinheiro, são pessoas infelizes. E que estão lá trabalhando para ganhar dinheiro. E que chegam a um certo ponto, vão voltar para o país deles e eles perderam o andamento da sociedade. Eles perderam a convivência familiar. Então, existe essa diferença que a gente precisa entender. Que não dá para você querer trocar o problema. Quando você vai para um outro país, você tem que obedecer regras muito mais rígidas. E as pessoas vão para lá e acham que está bom. Entendeu? É melhor? Mas eles são expatriados. O momento que ele não atender mais a necessidade daquela sociedade, ele não tem direito nenhum. E para onde que ele vai voltar? Para o país dele. E é para cá que ele vai correr. Então é aqui que nós temos que fazer a mudança. E é nisso que eu acredito. Tá? E parece até demagogia falar isso, porque todo político fala isso. Tá? Mas nós temos que começar a acreditar de alguma forma, em algum momento. Claro. Se nós não acreditarmos mais, então realmente não tem mais solução. E temos essa semana, inclusive, houve uma questão muito relevante dentro da aviação que justamente acaba impactando o dia a dia da população, que foi a questão da abertura de capital para capital estrangeiro dentro das empresas aéreas. Né? E como que você vê essa questão, comandante? Então, a questão da abertura dos céus, né, que o pessoal fala hoje como se fosse algo muito simples, não é tão simples assim, porque ela engloba vários fatores. A abertura dos céus, que todo mundo fala na TV hoje, imagina-se que seja, vamos abrir os céus do país para outras empresas virem para cá. É muito mais complexo do que isso. E isso engloba vários fatores, um deles é a abertura do capital para as empresas estrangeiras, explorarem, digamos assim, o potencial da exploração do transporte passageiro no país. Abre também a possibilidade de flexibilizações
de acordos bilaterais já existentes e outros que estão por vir. Temos hoje 3 modelos. Um modelo que sempre foi usado até pouco tempo atrás, que chama-se as liberdades do ar. Essas liberdades, de primeira a quarta liberdade, são 9 liberdades, elas sempre foram exploradas desde o início da aviação comercial, onde um país tinha o direito de ir até o outro país, pegar passageiro e carga, voltar para o seu país. Esse é um direito básico de transporte, né, de passageiro e carga. Depois de um certo tempo, começou-se, na década de 80 aproximadamente, começou-se a flexibilizar para a quinta e sexta liberdade, onde haviam acordos bilaterais com outros países, onde esse país podia passar pelo Brasil, por exemplo, pegando passageiro e carga, e para um terceiro país, voltar para o nosso país e voltar para o país de origem, transportando passageiro e carga. E nós temos a 7ª, 8ª e 9ª liberdade, que são a liberdade de exploração de cabotagem. Um país terceiro vir para o nosso país, com a aeronave deles, e explorar o transporte comercial de passageiro e carga aqui dentro do nosso país. Isso ainda não está em discussão, mas veja que, historicamente, houve uma evolução disso. Nós saímos da primeira à quarta liberdade para a quinta e sexta, e a gente não sabe se talvez um dia vamos estar discutindo a 7ª, 8ª e 9ª liberdade. O que eu quero dizer com isso? É que não é tão simples assim a discussão dos céus abertos. A abertura do capital para empresas estrangeiras, assim como a flexibilização dos acordos bilaterais através das liberdades do ar, através de licença de matrícula, liberdade de licença e até as grandes fusões, trazem reflexos que são interligados uns aos outros. E o Estado, que é o responsável por gerir essa questão, ele precisa tratar isso como um todo. Então, uma vez que chega-se à conclusão de que a abertura ela é melhor para o país, existem algumas ressalvas, alguns cuidados que têm que ser tomados, entendeu? Para que não seja flexibilizado a ponto de causar prejuízo ou para um segmento, né, ou para o país como um todo. Porque a exploração ela pode, no primeiro momento, ser muito boa, né, mas pode trazer reflexos negativos no segundo momento. Então, é essa medida e é isso que a gente espera dos nossos governantes, que eles façam essa avaliação de risco. Qualquer alteração ou flexibilização que aconteçam nos acordos bilaterais ou nos céus do nosso país, que é pioneiro na aviação, precisa ser analisado com carinho, com atenção, com responsabilidade. Com certeza. Até porque estamos lidando com um mercado altamente sensível, e não só com o mercado, mas também, por exemplo, com a soberania nacional, com o nosso direito de ir e vir, com todas as nossas prerrogativas comerciais. Nós temos que tomar muito cuidado. É só para deixar um pouco mais claro para a população, se nós juntarmos todos os aviões comerciais do Brasil, todos, ainda será menor do que a terceira maior companhia aérea dos Estados Unidos. Então, vocês imaginem o volume e a importância que isso tem dentro do cenário econômico brasileiro, com a abertura de 100% do capital estrangeiro dentro das empresas aéreas. É muito difícil de concorrer, mas não é só uma questão de concorrência, né? É uma questão também de soberania. Nós precisamos controlar quem cruza os céus do país. Como que a gente vai controlar se praticamente todas as empresas aéreas forem estrangeiras? Aí fica um pouco difícil, não, comandante? Então, nós precisamos olhar para essa questão como um potencial a ser explorado. Claro. Se nós temos menos aeronaves de todas as companhias aéreas brasileiras do que a terceira companhia aérea americana, nós temos que ver isso como um potencial para explorarmos. E para que isso reflita em serviços à sociedade. Ou seja, imagina que os Estados Unidos tenha 5 ou até 5 a 10 vezes mais aeronaves do que o Brasil. Não temos que ver isso como uma ameaça, mas sim como um potencial a ser explorado por nós, por brasileiros, por empresas brasileiras talvez, e que tragam, que essas empresas, esses nichos de negócio
tragam para o país, né, um legado, né, de evolução, de produção. Quer ver uma coisa que eu vejo? No interior do nosso país, a aviação regional ainda está muito aquém do que é necessário para que a gente consiga fazer uma evolução, fazer um desenvolvimento dessas regiões. Nós temos Mato Grosso, por exemplo, um estado produtor, né, extremamente produtor, assim como o interior de São Paulo e com cidades que são desprovidas de qualquer tipo de transporte aéreo. Então nós temos que não só focar nas grandes companhias aéreas, mas também focar no potencial de exploração dos pequenos negócios, das pequenas empresas aéreas que no futuro possam vir fazer essa ligação interestadual, ou até estadual com os grandes centros. Entendeu? Então isso vai fazer com que você consiga distribuir as riquezas, que você consiga distribuir negócios, fazer negócios, entendeu? Com mais agilidade e que reflete de novo naquele ciclo virtuoso, né? De que quanto mais você tem produção, mais reflete para toda a cadeia. A aviação, eu tenho absoluta certeza, é um dos instrumentos, uma das ferramentas a serem utilizadas, principalmente a aviação regional, né? Que inclusive nós tivemos há 2 anos atrás um projeto aprovado no Congresso Nacional, chamado PIDAR, que é o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. Tinha dinheiro lá para ser utilizado para fomento desse segmento, mas, infelizmente, mesmo aprovado, esse dinheiro não foi utilizado, o projeto não foi para frente e assim a gente fica trabalhando, perdendo tempo, fazendo projetos que são inócuos, que não atendem aos interesses da sociedade, mesmo tendo dinheiro para tal. Maravilha. Então, hoje entrevistamos o comandante Adriano Castanho, que é candidato a deputado federal e também comandante de linha aérea. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa e amanhã teremos mais um programa Falando Daqui às 13 horas. Fique conosco.